Não quero que a minha pergunta pareça ofensiva, nem nada disso. Se tá tudo determinado, qual é a diferença que faz em ter igreja e pregar o evangelho no fim? No fim das contas, vai mudar alguma coisa? Não. Então, Não. Por que o irmão prega? Se não vai mudar nada? Porque Deus decretou que os meios estão conosco. Deus tem todos que vão ser salvos. Sim, mas os meios que não influenciam estão conosco. Não, influenciam. Deus de uma forma Então faz com que... Então influencia no quê? Porque assim, se o jogo já é marcado, se no fim não vai, como o senhor disse agora, não vai mudar nada no fim. Uhum. Eu estou falando soteriologicamente, então não vai mudar nada. Que meio é esse que está conosco e qual é a influência que ele vai causar? Veja só, Deus não se preocupa só com os fins. Os fins são todos deles. Sim. Deus age nos meios. Veja, se Deus tivesse determinado salvar todo mundo, vai ser todo mundo salvo, qual seria o exercício de piedade da igreja? Em pregar o evangelho, em orar pelas pessoas. Veja, Deus poderia ter resolvido essa história criando um Adão e Eva que não pecassem. Eu vou criar aqui uma humanidade, vai todo mundo se salvar, não vai ter queda, não vai ter redenção e vai ser todo mundo feliz para sempre. Seríamos de fato felizes para sempre, mas nós não conheceríamos o amor de Deus, porque o amor de Deus é contrastado quando ele ama pecadores. Amar quem o ama é fácil. Nós não conheceríamos a natureza ou as naturezas maravilhosas de Cristo, nós não conheceríamos o ministério de Cristo. Nós não saberíamos o que é morrer para salvar pecadores. Então, numa história que só houvesse criação e todos felizes para sempre, Adão e Eva não tivessem caído, nós não conheceríamos as belezas, os doces frutos do Evangelho. Nós não conheceríamos a Deus. Nós saberíamos, num mundo sem pecado, que Deus é soberano, talvez que Deus é bondoso, mas de uma forma limitada. Agora, quando Deus estipula que a sua criação constará com criação, queda e redenção em Cristo Jesus, quando nós estivermos na glória, nós conheceremos a Deus de uma forma muito mais completa do que Adão e Eva, porque nós conheceríamos a história da redenção. Cristo, não tendo culpa, morreu por nós pecadores. É um Deus que nos amou sem nós nunca termos merecido. Então, observe, Deus poderia resolver esse problema rapidamente, salvando com todo mundo. Mas esse seria o fim. Mas ele trabalha para que nos meios o seu povo o conheça, o seu povo seja exercitado na fé, na pregação do Evangelho, porque quando nós oramos e nós pregamos o Evangelho, Deus não está crescendo. Quem está crescendo somos nós. Deus é perfeito, é imutável. Somos nós que crescemos. Sem me alongar, certa vez eu estava ouvindo uma palestra com várias instituições evangélicas de ajuda ao próximo. Ajuda a moradores de rua, a crianças que foram tiradas dos pais porque os pais eram agressores, um monte. E aí, num momento, eu pensei assim, puxa vida, se eu fosse milionário, eu faria um cheque aqui para resolver o problema de todas essas instituições. Uhum. Mas uma voz na minha consciência, não sou pentecostal, tá? Foi uma voz na minha consciência. Foi na consciência, mas já é alguma coisa. Disse assim... Pois é, com esse teu cheque milionário, imagine o tanto de orações que você impediria, o tanto de ajudas de misericórdia de outros crentes que estariam exercendo a misericórdia você impediria. Comunhão, né? Das pessoas que se ajuntam para fazer o bem. Exatamente, exatamente. Então, não se trata do final. De repente, um Bill Gates poderia resolver o problema, né? De muitos missionários que estão sofrendo. Deus não permite. Deus quer que haja dependência dele, de que o seu povo se una para exercitar misericórdia, porque no fundo não é Deus que está sendo aumentado, Deus é glorioso, perfeito, mas somos nós que pelos meios estamos sendo exercitados.